Salve Deus, hoje 16 de julho de 2005, nós estamos aqui no Templo Mãe para fazer o registro da primeira Dama Oxente Diná, que irá contar para nós o acervo da sua jornada. Estamos aqui na rua principal, que foi assaltada há pouco tempo. Estamos numa escalada, eu e a Tiana. E dentro de alguns instantes, a nossa primeira Dama Oxente Diná estará contando a sua história para a posteridade. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Hoje, dia 16 de julho de 2005, nós estamos aqui na residência da nossa primeira Dama Oxente Diná, fazendo esse trabalho juntamente com o Trino Tumarã, mestre José Carlos, que também se encontra aqui conosco, adjunto de apoio dessa falange bendita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu gostaria de pedir com muito carinho, com muito respeito, que fosse feita nesse instante, para a chegada das próprias forças, a emissão e o canto em benefício desse trabalho espiritual em Cristo Jesus. Salve. Salve Deus. Salve. Eu me falou. A falange de ascensão, povo de Caínos. Primeira missionária da Mochila. Junto a Lufã, Bataí 108, Mestre Barros, escravo, o Trino Triada Tumarã, Bataí 108, sétimo Raia de Juração, Arcano Ramo 2000, Mestre José Carlos, ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai, Todo-Poderoso, a sintonia do grande e divino Mestre Olorum, na linha deste amanhecer, desejando alcançar os poderes do reino central. Coloco, Jesus, a ternura de todos os tempos. Emite, Jesus. Deixe que as forças se joguem até o meu plexo. Eu, Diná, sou uma guia missionária vinda do mundo verde, em missão especial. Venho na força decrescente da guia missionária Adaleza Verde, Crítia, Turno Sabarana, na esperança de minha estrela, a celos do meu segundo verbo, na ordem do primeiro sétimo, levando os poderes do mestre que me fez as joramas, para fortalecer o meu solo interior, os três reinos de minha natureza, atirei sempre, com barra, zero barra, 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 x barra, 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 em Cristo Jesus. Ó Jesus, este é o canto da minha individualidade. Sou tua filha e te quero falar. Sou a primeira missionária da Armochinto, vinda do mundo verde, na esperança de te encontrar. Manejo as minhas forças mediúnicas no poder deste universo e disponho da força decrescente magnética na falange missionária da Armochinto, e juntas tudo iremos fazer em benefício de nossas componentes
e de nossa doutrina, na esperança de um mundo melhor, de paz, amor e alegria. Meu Pai Seta Branca, nosso Semiromba de Deus, Jesus, divino e amado Mestre, que todo este poder que emana dos abençoados Espírito dos Himalaias se desloque até nós, iluminando nossa jornada, levando alegria aos nossos corações, na força luminosa dos grandes iniciados. Partirei sempre, com barra, zero barra, barra, barra em Cristo Jesus. Salve Deus. Graças a Deus. Salve Deus, minha irmã, Diná. Que nossa querida Princesa Aline possa nos assistir nesse trabalho grandioso. Eu gostaria de começar esse trabalho perguntando para você sobre você. Sobre você, como é que você chegou até a nossa doutrina, como é que você conheceu esta obra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, registre isso para nós. Salve Deus. Eu era kardecista e viemos para Brasília, transferido do Rio para Brasília, e começamos a procurar uma chácara. E Zé Carlos, que ele sempre buscou mais doutrina, e escutava falar de Tia Neiva, e já estava buscando coisas escritas e na televisão. E nós não achávamos, ficamos assim uns 3 meses rodando Brasília para achar uma chácara e não conseguimos. Até que um dia um amigo nos convidou para almoçarmos, 4 horas da tarde, depois de rodar muito, num lugar aqui perto, que era um restaurante bambu de um alemão, que tinha comidas diferentes e tal. E é exatamente onde tem a Embrapa, que é em frente ao Vale, tem uma plaquinha do Vale. Aí nós fomos, almoçamos, e ele tinha uma chácara ali, queria vender, e compramos essa chácara. Então toda vez que vínhamos para a chácara, passávamos aqui na entrada da Rua da Igrejinha, onde tem uma placa, Vale do Amanhecer. Fazíamos a volta e íamos para a chácara. E foi a curiosidade aumentando mais, até que um dia nós viemos. Viemos conhecer o Vale e paramos o estacionamento bem em frente à Casa Grande, bem mais perto, onde é hoje, mas bem mais perto dali da Casa Grande, né? E tia estava ali. Quando nós descemos do carro, a tia foi ao encontro do Zé Carlos, disse que já estava nos esperando há muito tempo. Já estávamos esperando há muito tempo, estamos para chegar. E eu fiquei muito assustada com essa declaração dela. E Zé Carlos se sentiu em casa, começou a conversar com ela muito bem, e eu assustadíssima, né? Porque como que ela estava me esperando? Aí ela nos levou no templo, nos mostrou o templo, e eu fui um pouco rebelde. Quando eu vi essas roupas, muita cor, lantejoula, muita cor, eu não gostei. Então eu falei a Zé Carlos que eu não entraria na doutrina por causa das roupas. Gostei muito do trono, de ter um doutrinador atrás, que eu visse a mensagem, né, que a gente dessa, seria uma segurança muito grande. Eu senti uma segurança muito grande em trabalhar no trono, mas as outras roupas não. A marrom, a branca eu gostei, mas as outras não. E assim foi, Zé Carlos fez a iniciação, fez a elevação, e eu me segurando, não queria. Até que no dia da elevação dele, elevação de espada, uma coisa me tocou, e eu chorei muito, e senti aquela vontade de entrar na doutrina. Aí eu fui à tia disse que chegou o momento. Que ela não queria me forçar em momento nenhum, que eu devia ter entrado junto com o meu mestre. Mas que ela me respeitou. Era uma pessoa maravilhosa. E eu concordei, comecei as aulas de iniciação, mas não queria vestir o vestido de escrava. Escrava, até hoje, quando eu falo na minha missão, eu dou uma paradinha. Até hoje essa palavra não me soa bem. Escrava não me faz bem. Então, eu falei isso com ela.
que eu queria fazer a iniciação, elevação de espada, fiz a minha iniciação, graças a Deus muito bem, mas não queria fazer elevação de espada com a roupa de escrava. Queria de jaguar ou de branquinha. Aí ela disse, tá bom, minha Rosa, vamos ficar lá comigo, que a gente, vamos ver o que a gente pode fazer. E no dia da minha elevação foi isso. Eu fiquei lá na Casa Grande com ela conversando, contando as histórias, muito bonita. E o mestre, depois de tudo arrumado, chegou e disse a ela que só faltava eu para começar o trabalho. Ele disse, pronto, minha filha, tem um vestidinho aqui meu. Você veste ele, que ele não é de escravo. Ele, não falou não é de escravo. Que ele é bonitinho e tal, é como você quer. E vestiu, puxou, fechou claro, um outro pôs a capa. E o mestre já me chamou depressa, eu não olhei no espelho e saí. E fiz a minha elevação de espada com vestido de tia, mas que já era velhinho, que ela já devia ter emprestado para várias pessoas. Então, rasgadinho na cintura, desfeito a costura, muito desbotadinho, mas eu não vi nada disso. Depois era de tia? De tia, eu achei que ela estava muito bonita e que não estava com aquela roupa de... Não me deu a sensação de estar com aquela roupa de escravo. Terminou a elevação, eu vim para casa. Quando eu olhei no espelho, eu levei um susto. Eu estava com aquela roupa e bem feinha, quer dizer, desbotada já, usada muito. Falei, oh, mas graças a Deus terminou. E era de escravo? Era de escravo. De escravo com bolerinho e tal. Aí lavei, entreguei para ela e nunca mais tive esse vestido, né? E depois, aí eu fui me acostumando. Custei para entrar numa falange, naquele tempo era tia que nos dizia, né? Aí ela me colocou como Darmochinto e mais para frente como Jaçanã, porque nós éramos poucas ninfas e tínhamos até a Jaçanã só, e tinha muito trabalho. Então naquele tempo a gente podia ser de 2 falanges. Então ela disse que a minha falange de origem seria Darmochinto. E eu teria que fazer indumentária de Jaçanã para ajudar nos momentos que precisasse. E assim fiz. Mas eu era mais Darmochinto do que Jaçanã esse tempo todo, mas poucas vezes eu vestia da Jaçanã. E com o tempo, tinha a primeira Darmochinto, era Ivone. Darmochinto Lua. Era Darmochinto Lua. Duas falanges. Era Darmochinto Lua, que era a primeira mulher do Nestor, e minha vizinha, e a gente se dava muito bem. Nos dava muito bem, conversávamos muito mesmo, fora da doutrina, tudo isso, até que ela desencarnou. Aí no dia, depois do desencarne dela e tudo, um dia reuniu as Darmochinto, nós não sabíamos, a primeira que desencarnou, nós não sabíamos o que seria feito. Ela reuniu as Darmochinto e pediu que nós nos juntássemos no templo, em frente ao Pai Seta Branca, e fizéssemos uma corte até a estrela Sublimação, que ela nos esperava lá. E assim fizemos uma corte sem saber o que iria acontecer. Quando chegamos lá, ela estava incorporada com o Pai Seta Branca. Tia Incorporada com o Pai Seta Branca. E nós fomos passando, fazendo reverência a ela, né? Ao Pai. E ela foi escolhendo, então. Aí primeiro escolheu a terceira Darmochinto. Foi a Lia... O nome da Lia? Lia Seabra. A terceira Darmochinto. Depois escolheu a Terezinha, eu não sei o sobrenome dela, como segunda Darmochinto. E eu lá atrás trabalhava muito nessa época, não tinha horário para nada. E ela estava mais tranquila que não seria a primeira. Era a última da corte. Aí foi passando, e ela não disse que era a primeira, a segunda, nada. Aí ela me tirou. Quando ela me tirou, eu já levei um susto, mas achei bom. Eu vou ser de apoio, né? Darmochinto de apoio. Aí foi que o Pai, então, nos consagrou. Eu como primeira, a Terezinha como segunda e a Lia como terceira.
Existia ainda no tempo da Ivone, existia Darmochinto Sol, a falange Darmochinto Sol. Era comandada por uma Nifra Sol, que era bom, então eram duas falanges diferentes, mas não existia a princesa Darmochinto. Era guia missionária de uma e guia missionária de outra. Quando a Ivone partiu, então a tia Neiva colocou Diná como primeira e uniu as duas falanges, Sol e Lua, passando então a ser uma só falange da Darmochinto. E quando nós, a tia então uniu a falange, né, veio a princesa Aline, que é a nossa princesa da Darmochinto, né, da ninfa Lua e da ninfa Sol, e uniu a falange como Darmochinto em geral. Então deixou de existir a Darmochinto Sol, a Darmochinto Lua, passou a ser Darmochinto Sol, né? E foi um momento difícil para mim, porque nós, Lu, achávamos que não saberíamos lidar com a ninfa Sol. Não sei porquê, nós tínhamos achando que não era a mesma coisa. E isso custou um pouco, porque como a Eurici era uma falange comandada pela Edelvis, mestre Edelvis, e era assim, tinha um temperamento mais forte, então as luas ficavam mais ou menos subordinadas a Sol em si. Quando cada falange teve as suas ninfas Sol, as luas não concordaram em ficar subordinadas a Sol. Então houve um pouco de atrito em todas as falanges, inclusive na Darmochinto. E foi muito difícil a gente unir a falange realmente a Sol e a Lua. Levamos um tempo grande, uns 6 meses talvez, e fomos trabalhando muito nisso, e conseguimos então fazer uma falange só. Uma teologia é a Sol e a Lua. Não se fala da falange da Darmochinto, só os trabalhos exclusivos da Sol, que é a iniciação, que tem que ser a ninfa Sol, o Turigano, que é comandado pela ninfa Sol, acho que só, né? E o batizado, também é comandado pela ninfa Sol. Fora isso, são as Darmochinto, todos os trabalhos, Sol e Lua é a mesma coisa. Bem, e nós aí começamos a trabalhar, porque éramos poucas, aí começaram a vir as outras falanges depois de alguns anos, e foram se dividindo. Mas a nossa falange é uma falange de raiz, como o tia disse. Então muitas primeiras começaram como Darmochinto, não por minha causa, nem por causa da Ivone, por causa da raiz da falange, a força da falange que vem da raiz, a força iniciática. Então, a maioria delas saíram das Darmochinto, inclusive as noras, Nair, a Terezinha, a Verinha, enfim, vieram todas das Darmochinto. E as da Ivone, as Tupinambás, foi até interessante que elas todas eram, a Ivone era Darmochinto, e tia tirou Ivone mais 7 Darmochinto para começar a falange. Então foi interessante que foi a primeira que ela fez as 7 saindo das Darmochinto, porque as outras só saíram a primeira. E nós viemos tendo uma responsabilidade muito grande, nós temos trabalhos que se não tiver Darmochinto, não tem o trabalho, não se realiza o trabalho. Como nós temos a autorização, tem que ser o primeiro passo dado nessa doutrina. A pessoa entra, um cidadão, paciente, e sai com autorização da Darmochinto para ser um mestre ou uma ninfa. Diná, só aproveitando, porque naquele trabalho ali da autorização existe um trabalho fantástico feito por Pai Zé Pedro e Pai João. Você podia falar um pouquinho sobre isso, que muitas Darmochinto com certeza vão assistir essa fita. Lá o trabalho é importante que se chegue
abre o trabalho na pira, trabalho normal na pira. De indumentária? De indumentária. Salve Deus, indumentária. Abre o trabalho na pira, vem até o castelo, abre-se o castelo, chega-se na imagem de Pai João e Pai Zé Pedro, a gente faz a lição e o canto. E naquele instante se entrega a eles, tanto a ninfa Sol como a ninfa Lua. Então nós estamos preparadas para começar a atender o primeiro paciente, certo? Ali é uma cabala deles, é uma cabala de Pai João e Pai Zé Pedro. Perfeito. Então é um lugar assim que a gente deve manter um respeito muito grande. Às vezes chega uma ninfa que já ninfa da doutrina, que quer conversar com a gente chega no portão. Às vezes é um problema da doutrina, então a gente deixa ela entrar e ela fala e eles vão ajudar. Ela está manipulando aquela energia, o ectoplasma saindo naquela conversa e a gente fica ouvindo, tenta não se envolver e ela sai bem, né? Como paciente. O paciente chega, nós abrimos o portão, pedimos para sentar, recebemos muito bem e começamos então a conversar com ele, se ele conhece a doutrina, se ele já passou, se ele tem algum parente, né? Quando ele tem um parente, ele já vem há muito tempo frequentando a nossa doutrina, é mais fácil. Quando ele não é da doutrina, já está vindo pela quarta, quinta vez, ele não sabe nada da doutrina. Então nós explicamos o que é a doutrina. Explicamos a eles o que é a doutrina, que nós vamos ter aulas para iniciação, que ele terá aulas aos domingos, que ele terá que chegar às 9h30. Tudo isso para saber se ele já tem condição de começar. Explicamos o que é a iniciação, quer dizer, por alto, né? Depois ele começará com outras aulas para elevação de espada. E aí ele continuará já o mestre nessa doutrina. E fora isso, falamos sobre o que não se pode fazer. São 3 coisas que é proibido fazer nessa doutrina. Primeiro, é beber. Então eu sempre digo que não pode beber mais, depois que receber aquele papelzinho da autorização. Explico, mas nem no Natal, nem no Carnaval, porque eles acham que talvez nessas datas seria possível. Então, mas a gente tem que explicar o máximo possível para eles entenderem, porque para nós está muito fácil, para eles estão entrando e tudo é meio confuso. A segunda é cruzar corrente. Eles não entendem o que é cruzar corrente. Cruzar corrente para eles é pegar 2 correntes e cruzar. Então nós vamos explicar que eles podem participar de um casamento, de um batizado, em outra doutrina. Só não podem participar, por exemplo, ser padrinho, ser madrinha, não é? Se for uma missa, no 7º dia, podemos ir, nós não podemos comungar, nós podemos ir assistir e fazer a nossa prece íntima, tranquilamente, a nossa prece íntima, e não há problema. Então, se nós participarmos, formos padrinho, comungar, enfim, nós vamos cruzar a corrente, a nossa corrente com a outra que a pessoa está presente. Isso não se pode. E a terceira é sobre drogas. Não pode, hipótese alguma, usar droga. Depois que a gente pergunta se eles concordam. Claro, eles concordando, então a gente entrega a autorização e deseja boa sorte, abre o portão e sempre lembrando eles que qualquer dúvida que fique dentro das aulas, eles terão um instrutor. E eles vão mudando de instrutor conforme o dia que eles virão de novo, novamente, né? E que eles perguntem ao instrutor, para não ficar com essa dúvida. E que nós também estaremos sempre ali na autorização, se eles acharem melhor, às vezes mulher se sente melhor nos perguntando, né? Que venha, que nós estamos ali para atendê-los. E abrimos a porta e desejamos boa sorte. É o primeiro impacto de um paciente. Então, é muito importante que a gente receba muito bem. Agora, com muito cuidado. É um lugar muito perigoso, porque ele começa a falar. Depois que a gente fala,
A gente procura falar antes dele, porque depois ele começa a falar muito, ele ou ela. Então a gente fala as 3 coisas proibidas e eles começam a falar muito. Coisas da vida deles, da vizinha, do trabalho, até que de repente parece que um sininho toca e eles acordam. E aí querem sair rápido, porque aí eles têm consciência que estão ali, às vezes quase meia hora. Então a gente tem que preencher depressa e fazer o finalmente muito rápido, abrir a porta, desejar boa sorte, porque aí eles querem sair porque estão aflitos. Mas isso é normal, porque o Pai João e o Pai Zé Pedro segura aquele paciente ali enquanto faz uma limpeza nele. Você usa um termo que eu acho fantástico, que é a casca da árvore, né? Como é que é isso? Exato. Isso que tia dizia, que é como a gente chega num vale, nós estamos com todas as impregnações desde que nascemos. Então, para que a gente entendesse, é como se tirasse aquela casca que de vez em quando a árvore solta, esse trabalho que o Pai João e o Pai Zé Pedro faz. Perfeito. Ele retira essa casca grossa, essas impregnações todas que nós trouxemos desde criança, né, até aquele instante. Enquanto ele está fazendo essa limpeza, ele está falando que o ectoplasma está saindo e está ajudando a limpeza. Perfeito. Quando termina, parece que o Pai João e o Pai Zé Pedro estala e eles voltam, que já estão há muito tempo. Uns estão esperando carona, outros, a esposa está esperando, outros, sempre eles têm alguma coisa. E uma coisa muito séria é que nunca se dê palpite nas histórias deles. Não participe, pior que seja, eu sempre chego ao extremo do paciente chegar e mostrar uma arma e falar: olha, tá vendo essa arma? Minha mulher tá ali fora, eu vou matar. O que a gente fala do princípio ao fim é salve Deus. Salve Deus, nós estamos cortando aquilo. Não vai mais acontecer. Com certeza não irá acontecer. A gente não entra em pânico em momento nenhum, porque a gente está protegida por Pai João e Pai Zé Pedro. E a gente, para mostrar a eles que nós estamos ouvindo pacientemente, então a gente deve falar salve Deus. Então, tudo que ele falar, por mais incrível que seja, absurdo, você responde tranquilamente, salve Deus. E vai indo até o final. Você está cortando tudo aquilo e não está participando. Momento algum a gente participa do problema deles, porque a gente vai entrar naquele karma e vai sofrer depois. Então é um lugar maravilhoso, de uma energia muito grande, mas tem os seus perigos, que é esse de tentar interferir naquele karma. E ajudar, sim, ajudando, pedindo salve Deus, vibrando com o Pai João e o Pai Zé Pedro e ajudando com a nossa energia para aquele trabalho. Mas é um trabalho maravilhoso que todo mundo que faz a primeira vez fica um pouquinho tenso, a segunda já não quer mais sair, o tempo passa muito rápido, a energia é muito boa e a gente agradece, sim, quando terminou o trabalho. Nós temos um livro que é registrado, o nome das pessoas, o dia, e vem o nome da gente e o nome dos pacientes. Que receberam autorização. Que receberam. Ou que passaram. Porque pode ser que no intervalo alguém tenha passado, mas não tenha recebido. Não. Só os que receberam autorização. Tá. Certo? Bem, tem os que retornam. Existem também os que retornam. Por exemplo, um mestre que já deixou há 3 anos a doutrina. Então, ele agora está querendo retornar. Às vezes já fez iniciação, elevação, enfim. Mas é bom passar. Exato, é muito bom passar. E ele conversa, ele fala, porque a gente não pergunta. Absolutamente, a gente não pergunta por que você deixou. Ele mesmo que fala, ele começa a contar o que mudou, o que se separou, enfim, ele começa a contar a história dele. Perfeito. E aí nós escutamos, anotamos no livro e botamos retorno, não é? E tem na autorização, tem um lugarzinho que se põe retorno. E então ele, no domingo, ele irá apresentar aquele papel que está escrito retorno e já irá conversar então com o instrutor e ele então encaminhará ele para o lugar certo, se é parar, se é doutrinador, enfim. Já sai da nossa área, né? Mas é um lugar muito bom.
E uma coisa assim que aconteceu também, que foi uma surpresa minha, porque os tempos externos, agora eu vou continuando a autorização, os tempos externos, eu achava que, como todos tentam fazer o templo igual ao nosso, né, que é uma maravilha, eu achava que também tinha autorização. E uma vez eu fui a uns templos externos e não vi autorização. E eu fiquei um pouco assustada, que a tia me falou a razão, era a importância da autorização. Porque o mestre entrava, quando ele começasse na doutrina, ele entraria limpo, leve, para começar a doutrina. Não entraria com aquela casca grossa, com aquela impregnação toda, que seria muito difícil. E aí eu passei numa reunião com os presidentes do tempo externo, pedi ao Beto, conversei com o Beto, e ele concordou que eu falasse, eu expliquei, e quase todos que não tinham, né, fizeram a sua autorização, e depois uns me falaram do que houve com eles, que eu achei assim fantástico, porque eu não imaginei que pudesse até acontecer, coisa da doutrina lá de cima mesmo, o pai João, o pai Zé Pedro. Ele resolveu, o próprio presidente, fazer um ritual, todos de capa, e passaram em frente ao pai, e 3, 4 paravam na autorização e abriram o livro. E começaram a dar os nomes já tinham iniciado, elevado, mestres que já eram, já da doutrina. Aí davam um nome e já saíam, voltavam para a corte, e outros viriam. Enfim, ficou fazendo a corte até que todos passassem. E eles depois me falaram que sentiam uma leveza muito grande e conseguiam que os mestres caminhassem mais fácil. Então não tinha aquela coisa do mestre começar, fazer elevação, iniciação, elevação, e depois cai, desaba, some, volta. Começou a terminar um pouco isso no tempo. Então que ele sentiu a necessidade realmente de fazer esse trabalho. Então eu achei ótimo, que isso eu não sabia, tia não tinha me dito, né? Foi uma experiência, bem depois de tia partir, e ele então pediu que ele passasse aos outros, porque a experiência foi feita por ele. E deu muito certo, graças a Deus. Então é uma importância muito grande desse trabalho. É um trabalho que nós da Mochinto adoramos e agradecemos ao pai João e ao pai Zé Pedro por ter dado isso em nossas mãos. Bem, então, voltando, os trabalhos começaram a voltar, né? Não vamos voltar ao tempo do princípiozinho. Nós começamos a ter mais trabalho. Então, a tia incorporava o pai na Casa Grande, o pai Santa Branca, e mandava me chamar para me passar o trabalho. E um dos trabalhos que ela me chamou foi, quando começou o leito magnético, né? Foi um trabalho que o pai chamou as ninfas, pediu que as primeiras fizessem um canto, sempre nós primeiras, todas, e ele incorporava em ti e ficava sentado ali dentro, na parte evangélica, vendo o ritual se fazer. E depois do ritual, alguma coisa que ele achasse que não estava correto, ele nos reunia no final e mudava, e assim foi até ficar como ele até hoje está, né? Então, e aí ela já colocou as da Mochinto, as duas da Mochinto faz a baliza e uma faz o canto. Se não é um canto especial, que não é o canto, nós temos tradicional. Nós temos 2 cantos, esse do leito e do tudigano, que é o mesmo, e o canto tradicional. E não tendo 2 da Mochinto, não tendo 3 da Mochinto, não há o canto, pela importância da corte. E não tendo as 2 da Mochinto, não tem o leito magnético. Então, é uma coisa bem, ela marcou muito bem isso. E nós não somos substituíveis. Então é uma coisa também bem forte para nós. Depois veio o leito magnético. Não. Turigano? Não, Copapai. Oráculo? Oráculo. Quem serviu vinho era samaritano. Até aí só samaritano mexia em vinho.
Aí o pai incorporou, mandou me chamar e disse que daquele dia em diante as Darmochintos serviriam. Eu fiquei assustadíssima, né? Falei, pai, eu sou a primeira Darmochinto, querendo mostrar a ele que ele não estava vendo, né? Assustadíssima. E ele falou, é minha Rosa. Ele chamava todas as ninfas de Rosa, é minha Rosa, mas será das Darmochinto? Ele desincorporou, eu chorando, disse, tia, o pai se enganou, porque nunca pensei em pegar um vinho, as samaritanas iam brigar, ia haver uma coisa muito feia, né? Aí a tia disse, não, minha Rosa, o pai não se engana. Então foi uma falha muito grande minha, porque na hora o susto foi muito grande, né? Eu achei que ele estava fazendo ali, naquele momento, uma confusão da primeira samaritana comigo, mas não, ele jamais fez confusão, né? Nossa doutrina foi trazida por ele. Foi uma falha minha. E aí tia reuniu, eu pedi que reunisse todas as samaritanas e as ninfas todas numa reunião e explicasse para a gente ficar tudo bem. E elas aceitaram tranquilamente e até hoje servimos, então, vinho no oráculo. Aí quando veio a estrela de Neru, nós passamos a servir o vinho, mas aí já não teve grande problema, porque já estavam servindo no oráculo. Estava vinhado. Já estava vinhado, quer dizer, ninguém se assustou, continuamos e é assim até hoje, certo? E é uma falange, como nós somos uma falange iniciática, por isso a iniciação da Darmochinto, né? Nós lidamos muito com a energia. Então as pessoas nos procuram muito e se realizam muito como Darmochinto. E outros falanges nos procuram, às vezes, para conversar, tudo isso. E como eu acho, não, eu tenho certeza, nós todos somos irmãos. Todos nós somos filhos de Pai Seta Branca com Mãe Yara. Então somos todos irmãos, ninfas, jaguares. Então, eu recebo qualquer ninfa de qualquer falange na minha casa para conversar de um problema dela, um problema que ela sinta na doutrina, nada mais além disso. E sempre me realizei muito. E elas saem felizes, continuo na falange delas, me respeitando muito. Eu gosto de todas, sou assim muito popular, brinco com todas, converso com todas. Eu não tenho essa coisa de primeira. Eu sempre digo às Darmochinto que eu sou primeira porque a minha dívida é maior. Então, o jeito que Pai Seta Branca viu que eu pudesse pagar um pouco do meu karma era me pôr como primeira. Porque uma primeira é 24 horas. Então, a qualquer momento que uma Darmochinto me ligue ou venha na minha casa, eu tenho obrigação de recebê-la. E com todo o amor. Eu não tenho o direito de marcar hora, de marcar dia. Eu sou uma Darmochinto em todos os momentos. Então, isso eu aprendi com tia, porque a tia também não tinha. A tia não marcava a hora para a gente falar com ela. Então, a hora que a gente chegasse desesperado, um paciente ou um mestre, ela estava ali com dores, com oxigênio, mas pronta para nos receber. Isso a tia nos passou. E essa era a nossa missão também de uma primeira, porque nós teríamos um povo. Eu lembro você falando aí de histórias marcantes que você contou pra gente, que ficaram na minha mente e eu acho que me ajudaram na minha caminhada, na caminhada da minha ninfa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a prisão. Eu me lembro uma vez você falando da prisão, que você foi uma das primeiras, que você tinha que andar de sandalinha havaiana. Conta um pouquinho. Certo. A prisão foi interessante porque o Pai Seta Branca custou muito a trazer esse trabalho maravilhoso, né, que nós temos hoje. E ele trouxe, e eu não sabia. Aí ele veio, trouxe no meio da semana, passou para a tia, passou para o São Mário, os adjuntos, e então escolheu, eram 7 ninfas, não eram mestres não, foram 7 ninfas. E eu fui uma das 7. Então, São Mário me ligou e disse que eu estava prisioneira. E até aí, prisioneira para mim era cadeia, não era prisão normal.
Eu não sabia que existia outro tipo de prisão. E eu falei, bom, tudo bem, se a tia disse, o pai disse, eu estou prisioneira. Não argumentei nada, arrumei minha malinha para ir para a prisão. Pensei, bom, querem prender a tia, vão trocar a tia por um grupo de ninfas e vamos nós, né? Até que resolvam tudo. Arrumei minha malinha e tal e vim para o vale. Triste, sim, mas consciente da minha missão. E tia riu muito, porque aí depois sentamos todas no chão ali no terceiro sétimo, era muito bom, porque a gente sentava no chão meio encostada, meio deitada, e ela ali contava as histórias, incorporava o pai, incorporava o tiozinho, o pai João, o pai Santa Branca. Então era maravilhoso. A gente passava a noite, saía de manhã, com toda a força e energia para trabalhar, como se nada tivesse, se a gente tivesse dormido a noite muito bem. Então, ela contou a história da prisão. Que a prisão é um prêmio que nós temos. É um meio de nós nos reajustarmos dos nossos cobradores aqui encarnado, com toda essa energia que existe em nossa volta. Porque quando nós assumimos a prisão, nós ficamos na nossa individualidade. Por isso que existe uma roupa especial. Nós não podemos pôr roupa de falange, nós temos aquela roupa especial que é uma roupa da nossa individualidade. E com aquela roupa, então, nós vamos trabalhar em benefício daquele irmão que foi preparado para nos cobrar um grãozinho de arroz do que nós fizemos com ele. Então é muito pouquinho que a espiritualidade deixa eles nos cobrar. Mas para nós é muito, não é? Então nós temos que estar muito bem preparada. Uma prisão, você tem que estar bem, porque você está passando todos os seus sentidos, as suas emoções para esse irmão. Ele está perto de você, sentindo tudo que você está sentindo. Então, é uma semana que nós não podemos ter, é um tempo que nós não podemos ter tristeza, que a gente deve tudo achar que é pouco, não é? Então, se a gente quebrar uma perna, a gente tem que dizer, meu irmão, está doendo um pouquinho, mas não é muita coisa, ainda é pouca coisa. E lembrar sempre do que a gente vê de bonito nesse tempo, falar, meu irmão, olha que sol lindo, olha a força do sol. Um dia você vai abrir os olhos para enxergar esse sol. Se vê uma flor bonita, olha, meu irmão, que flor linda, ela é perfumada. Um dia você vai sentir esse cheiro. Quer dizer, aquele tempo, a gente lembrar que nós estamos junto dele, na nossa individualidade, nós e ele, e tentando passar a ele, que hoje nós não somos mais aquela que fizemos tanto mal a eles. Tá? Então eles têm que acordar para isso. É o único jeito que eles nos perdoam e sobe. Tá? Não podemos reclamar, não podemos, por pior que seja, dizer que não devia ter assumido a prisão em hipótese alguma, sempre lembrando para a nossa evolução, que aquilo não só vai nos fazer bem. Que esse irmão, quando chega no aramê ou no julgamento, ele sobe, nos perdoa e sobe. Então, é um a menos que nós vamos encontrar lá em cima. Perfeito. Então, para nós é uma alegria muito grande. Então, nós devemos assumir uma prisão, estando bem, feliz e preparada para nos reajustar com aquele irmão que causamos tanto mal a ele, dele estar até agora parado no ódio. Nós já encarnamos, já estamos caminhando. E que ele possa nos ver como nós somos hoje. Nós não somos aquela pessoa que tinha aquele poder que mandávamos. Hoje nós pedimos com humildade, para isso tem os bônus, né? Que nós pedimos com humildade, a postura sempre de cabeça baixa, em pé, não devemos dar bônus sentado, nem pedir bônus sentado. Sempre pedir bônus com aquela postura de humildade, pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e ficar em frente ao Mestre enquanto ele dá, quieta, sem conversar. Essa é a postura certa. E ele está nos vendo, nosso irmãozinho está nos policiando em todos os momentos. Então nós não podemos esquecer desse detalhe, para não perder essa oportunidade. Porque se ele
não concordar que nós mudamos, então ele vai entender que nós enganamos ele mais uma vez e ele não nos perdoa, ele sobe. E esse não retorna mais. Esse vai nos esperar lá em cima depois do nosso desencarne, com mais ódio, porque enganamos ele mais uma vez. Então a prisão é um trabalho maravilhoso, mas que requer muito cuidado, muita consciência, e muito amor, muita consciência. É maravilhoso esse trabalho. E foi um trabalho, talvez, que eu me aprofundei muito, porque eu não entendia nada, não sabia, já estava na doutrina há bastante tempo, e veio uma coisa nova, né? E nós ficamos aqui. Nós ficamos aqui os 7 dias e chegávamos. Sim, a roupagem era uma roupagem muito feia. Hoje nós temos uma roupagem linda. Era um vestido assim, meio torto de um lado, era um vestido muito feio. E ninguém gostou desse vestido. Nós tínhamos que usar o chinelo havaiana, tá? Não usar brinco, não usar nada de enfeites, batom, nada. Tínhamos que ser bem simples, bem humildes, né? E nós sentimos muita dor na perna. Era uma fase assim que sentimos, parece que a gente tinha uma bola de ferro para andar e as pernas inchavam muito. Então a gente chegava na Casa Grande, por exemplo, fazíamos uma escalada, terminava a segunda consagração, nós íamos para a Casa Grande, para conversar com a tia mais sobre doutrina, sobre a prisão. Eu dizia, minhas filhas, vão para o templo trabalhar? Eu dizia, tia, olha minhas pernas. Não, minha Rosa, tá linda, as pernas tão bonitas, vão. Ela não deixava a gente parar. Então nós fomos também aprendendo e com isso terminava o julgamento, o aramê, nós estávamos perfeitas, estávamos ótimas. Então, e ela nos ensinou também que prisão não é só pegar bônus. Os bônus são a postura de humildade que nós passamos ao nosso irmão. Então ele nos vê pedir, porque nós não pedíamos, nós mandávamos. E hoje ele nos vê humildemente pedindo, né? Mas o trabalho é muito importante, que é a energia do trabalho que passamos para ele. Então nós temos que juntar as duas coisas, pedir os bônus e trabalhar muito para que ele vá recebendo aquela energia. E os trabalhos, sempre mentalizar ele, que chegue a ele aquela energia de uma cura, de uma junção, enfim, um trabalho que a gente esteja fazendo, que possa chegar a ele, que possa ele receber com todo o nosso amor, sempre pondo muito amor. Esse é um grande trabalho. Com certeza a pessoa tem consciência de que cumpriu a sua missão. Você falou de trabalho, eu também lembrei de um trabalho feito quando você chegou no Vale com o Zé Carlos, com as crianças. Sim. Como é que foi esse trabalho? Esse trabalho foi muito bonito, porque vamos voltar bem atrás. Logo depois que eu fiz a elevação de espada e tal, eu comecei a trabalhar nos tronos e eu incorporei Mãe Tildes. E eu fiquei em estado de choque, eu talvez, não sei se é porque eu sou um pouquinho rebelde, não sei o porquê, mas eu achava que Mãe Tildes é uma entidade da tia. E só ela, aquela grandeza toda, que poderia receber Mãe Tildes. Ela era muito pequenininha, né, para receber Mãe Tildes. Eu não aceitava. Então eu comecei a fugir do trono, para não, com medo, que eu gostava tanto de Mãe Tildes, eu tinha um amor muito grande por ela, desde que eu entrei na doutrina, e eu achava que era o meu amor que fazia com que eu desse o nome de Mãe Tildes à minha preta velha, né? E aí com isso eu fugia dos tronos. Até que um dia eu estava no templo, a tia mandou me chamar, pediu que eu sentasse ali, que ela estava conversando com o mestre, e eu sentei, fiquei esperando, e ela pediu a presença, a Mãe Tildes chegou e eu incorporei. Aí fiquei umas 2 horas incorporada, todo mundo passou, ela mandou chamar os mestres, passaram. E depois, quando eu desincorporei, ela rindo perguntou, minha filha, você ainda terá dúvidas? E aí, então, eu agradeci muito a ela, pedi perdão mais uma vez, a ela e a Mãe Tildes, então é minha mentora, que eu amo, me adoro muito, agradeço a Deus todo dia por tê-lo pertinho de mim. E sempre gostei muito de criança, desde pequena eu gosto muito de criança, criança me
me mexe muito comigo. Então, começou aqui o projeto Casa Grande. E precisava de alguém que pegasse a frente para fazer os bancos, as mesas, porque teriam mesas maiores e menores, porque tinham crianças menores. Precisava tudo, né? Começando, só tinha casa. E nós tentamos várias pessoas e não conseguíamos. Então eu e Zé Carlos, que nunca peguei no martelo, não sabia bater um prego reto, compramos a madeira e resolvemos começar, porque a madeira estava ali tomando sol, chuvas, ficando toda torta e a gente não conseguia as pessoas para trabalhar. Então nós dois começamos a pegar a frente, chegava um, ajudava 1 hora, 2 horas, ia embora, chegava um, ficava 1 hora, enfim, conseguimos, graças a Deus. O Resende botou oficina. Teve um mestre Resende, que tem uma oficina com todas as máquinas, pôs à disposição do Zé Carlos as máquinas dele. Ele não ia mexer, mas que Zé Carlos podia mexer. E Zé Carlos ia, cortava aquelas madeiras, eu cortei madeira naquilo que nunca vi na vida, mas muito feliz, muito feliz. Fizemos, entortei muito prego, mas depois aprendi a colocar. Colocamos fórmica, coisa que nunca soubemos colocar. Enfim, as mesas estão até aí, os bancos também estão até hoje aí. E fizemos muita campanha para chegar a ter tudo que tem hoje, né? Hoje nós temos uma cozinha industrial, temos panelas, temos tudo de muito limpo, tudo muito perfeito, muito limpo. A preocupação é grande, as ninfas que ajudam, nós temos voluntários que ficam na cozinha. Primeiro o Mago Tino está desde o princípio tomando conta da cozinha. Temos os voluntários que são... hoje, por exemplo, é tão lindo porque eles entraram pequenininhos. E hoje são os tios que já estão nos ajudando nessa parte de voluntariado. Então, são jovens que você vê num domingo, que eles têm folga, estão aí cedo, 8 horas, abre a linha de passe, eles às vezes já estão aí. Às vezes trabalham até na linha de passe, depois tiram o jaguar e vão ajudar. Quer dizer, é muito bonito, porque você vê que a maioria são jovens. Então, é uma coisa que está aí, hoje já faz parte da nossa doutrina e nos dá muita alegria, não é? Com certeza a mãe Tildes, a vovó Marilu, Tiãozinho, Justininha, estão ali junto com a gente sente aquela energia. É uma comida que por mais simples que seja, é muito gostosa. Um arroz e feijão que a gente come ali um pouquinho, tem outro sabor, e é um sabor muito gostoso. Então, quem ainda não veio, experimenta quando vier aqui, porque vale a pena, é muito bom. Então foi uma outra experiência que tivemos muito boa na nossa carreira aqui, na nossa doutrina, graças a Deus. Mas hoje nós somos muitas da Mochinto, graças a Deus, e eu estou muito realizada como primeira, já falei com a Princesa Aline, e estou assim... muito realizada, já me sinto assim pronta para deixar o cargo ou partir, porque as Amuxim estão muito bem. Hoje elas andam sozinhas, que era o meu sonho, é que elas andassem sozinhas e tivessem a consciência do trabalho, que elas trabalham para elas, que elas trabalham em benefício delas, né? Não por obrigação, não por imposição minha. Eu nunca quis isso e consegui. Hoje nós temos muito trabalho, não falta da Mochinto. No templo, fora os nossos trabalhos das Darmochinto, temos Darmochinto em todos os outros trabalhos, todas muito felizes, não há briga entre elas. Então há um amor, um carinho, que eu acho que era tudo que eu gostaria de ter conseguido dentro da doutrina, dentro da minha falange. Então eu me sinto muito realizada, porque elas têm essa consciência, que trabalham para si própria, que os bônus são dela. Então não há razão de eu obrigar, de eu
eu telefonar obrigando alguém a fazer alguma coisa. Então, isso eu acho assim que é uma realização de uma primeira. A nossa escalada, o dia de hoje, tem assim, os dias certos para que elas não se esqueçam. Quando é? Segundo sábado do mês é a nossa reunião, que é aqui em casa mesmo. Elas recebem uma escala todo mês, que vem tudo isso escrito. Então, todo sábado, segundo sábado do mês é reunião. Todo terceiro sábado do mês é a nossa escalada. Então, isso já fica sempre para que elas... registrado, e que elas possam se lembrar. Então, uma ninfa do tempo externo, ela já sabe. Então, se ela vem para o Templo Mãe, se ela puder, ela programa o segundo ou terceiro sábado, que ela sabe que tem nossa reunião, a nossa escalada. Perfeito. E todas vão. A reunião eu tive que aumentar o salão dobro, porque já não tinha espaço mais. Porque elas vêm por vontade própria, eu não obrigo, mas conversamos. A nossa reunião é um trabalho. Nós abrimos, fazemos... pedimos uma ninfa que faça a sua emissão e todas nós fazemos o canto junto e depois encerramos, aí falamos só sobre doutrina. Não há escala, não há outro assunto a não ser doutrina. Certo? E aí então, terminando o tempo, certo? A ninfa que fez a abertura, ela encerra com a sua emissão e todas nós fazemos o canto. E aí então o Zé Carlos, que é o mestre de apoio, né, o adjunto de apoio, encerra aquele trabalho, né, que é um trabalho, e nós então encerramos, aí servimos um lanche, mas ninguém é obrigada a vir. E todas vêm, todas se sentem realizadas. Mas há pouco tempo, não há incorporação, hipótese alguma, mas há pouco tempo, numa bênção do pai, o ministro Tumarã se fez presente e sempre que se faz presente, ele me chama e manda muitos recados para as da mochila. Mas é um momento muito emocionante para mim, é muita energia dele, do Pai Seta Branca, e por mais que eu queira prestar atenção, gravar tudo aquilo, é muita coisa. E depois eu fico com medo de passar mais ou a menos. Então um dia eu pedi para a Janã, que é o Devaci, se ele podia vir. E quem sabe o ministro, não é? Pudesse estar presente e ele falar para as da Mochento, porque eu não conseguia, começava a chorar, eu não conseguia. É muita coisa, é coisa muito boa, muito bonita e que emociona muito a gente. Então, ele veio e foi muito bonito, foi uma mensagem, foi uma reunião praticamente dele, né? Depois que ele terminou, não tinha mais nada para falar. Foi uma coisa tão linda, foi explicando tudo, inclusive sobre o ministro Adonis, que é um raio de Pai Seta Branca, que Pai Seta Branca pôs à disposição das Darmuchento. Então é uma grandeza, é uma coisa... Depois disso, tudo que ele falou, todas as mensagens que ele nos mandou, da Princesa Aline também, que estavam todos muito felizes, muito satisfeitos com o nosso trabalho, com a nossa responsabilidade pelo trabalho. Ali não tinha mais nada que falar, nós encerramos, choramos muito, de alegria, de felicidade. Então nós estamos assim numa fase, graças a Deus, muito boa. Eu sempre recomendo que nós tenhamos muito cuidado, porque estamos bem alto, cumprindo a nossa missão com muito amor, e são momentos que nós não podemos titubear, porque a descida pode ser muito rápida. É a única coisa que eu falo com elas assim, que é mais de responsabilidade. Fora disso, elas agem no livre, espontânea vontade, eu não imponho a nada. Eu acho que a nossa doutrina, eu aprendi isso com tia, nós temos que fazer pelo amor, por nós mesmos, pelos nossos irmãos. Salve Deus, minhas irmãs. Encerrando
esta conversa que eu estou tendo com vocês, para que vocês possam escutar e ter consciência, né, do que é ser uma Dharma-Shinto. Eu desejo a todas que nos sigam, as que não estão nos seguindo nessa estrada, porque eu considero sempre que nós estamos numa estrada, que todas nós temos que andar, todos nós, mestres, ninfas, para chegar e encontrar Jesus, encontrar nosso Pai Santa Branca, nossa Mãe, nos encontrar com tudo que nós mais amamos. E essa estrada nós estamos seguindo. Então, se você estiver mais paradinha, não estiver nos acompanhando, nos acompanhe, levante-se, nos siga, peça a mão que nós daremos a mão para lhe ajudar. E que estou aqui, sempre à disposição de vocês, me procurem em qualquer problema e rogo a Princesa Aline que ajude a todas nós que possamos ter a consciência da nossa responsabilidade. Salve Deus. Salve. Salve Deus. A partir de agora, o mestre Zé Carlos, Trino Tumarã, adjunto de apoio das Dharma-Shinto, vai nos auxiliar também nesse trabalho, falando um pouco sobre as Dharma-Shinto do espaço e também sobre Horus, hierarquia e alguma coisa mais. Salve Deus, mestre Zé Carlos. Salve Deus. Eu queria mostrar aqui uma gravura em papiros, pintada como era feito alguns séculos atrás, e que aqui retrata uma situação interessante, mas que fica fácil de ser entendida, porque Horus representa a força da terra, filho de Ísis, a lua, e Osíris, o sol. Aqui Horus. Nós temos Ísis e temos Horus. Horus aqui, aí seria, vamos dizer, a força da terra, o Deus, a entidade Horus. Está aqui com a cruz santa, essa cruz que está aqui na mão, que vai passar para essa figura aqui, que na realidade é a Princesa Aline, na sua reencarnação nessa época, que tinha o nome de Oribe e era sacerdotisa de Horus. Naquela época o templo não era assim frequentado, o interior do templo somente pelos sacerdotes, pelas sacerdotisas, pelo faraó e pelas rainhas. Então, aconteceu que na época a Princesa Aline fazia os trabalhos e era uma realização, porque depois, quando faziam os trabalhos no templo, elas saíam e o povo estava esperando nas ruas, os doentes e aqueles desesperados, aqueles que precisavam de uma ajuda, e eles então saíam com aquelas forças e iam fazendo os trabalhos nas ruas diante do templo, no pátio, lá na praça. Então a força de Aline era tão grande, de Oribe, né, na época, era tão grande que eles passaram a representar Aline como o rosto de Horus, com a cabeça de Horus. Como se nós hoje dissessemos assim, o fulano é forte como um touro, ele teria um corpo de homem, mas uma cabeça de touro. Essa representação aqui mostra bem o que era a representação de Aline na época Horus. Então vem aqui essa outra figura que é muito comum nas representações da época, que é a princesa Nefertari, a esposa de Ramsés II. Então Nefertari, por ser a rainha, ela frequentava o trabalho, ela ia ajudar as sacerdotisas de Horus, que naquela época também faziam na pirâmide, na Câmara do Rei, que tem só um sarcófago, lá faziam a iniciação de Osíris. Então era a iniciação de Osíris feita por essas sacerdotisas de Horus. E a Nefertari, como rainha, ela frequentava, participava, tinha toda uma força também naqueles trabalhos de Horus. Quando tia Neiva foi pitonisa em Delfos e começou a organizar, vamos dizer assim, as forças dentro da linha grega, da raiz grega, né? Ela chamou houve aquele problema, aquela questão da rainha exilada, que foi para o palácio no delta do Nilo, e eles começaram a fazer trabalhos. E ali manipulava as forças de Manhã-Manjar, das águas ali do delta do Nilo,
E ela precisava, então, fazer a iniciação. Ela ia começar a fazer a iniciação ali e fez, então, um convite para que as sacerdotisas de Horus fossem para a Cruz do Caminho. Então, lá começou Dharma-Shinto, a Caminho de Deus. Mas era sacerdotisa de Horus, foi essa parte toda que foi transferida à força do Egito para ali, para a Cruz do Caminho. Para a mansão da Cruz do Caminho. Só para ajudar, não sei, um pouco da história que eu conheço sobre Nefertari é que, como ela era a preferida de Ramsés II, que tinha várias esposas, mas ela era a preferida, foi ela que deu origem, quando da sua morte, ao Vale das Rainhas. Não é? Mais ou menos. Tem lá o... Agora, interessante é o seguinte, Dinah omitiu na história dela, porque ela não gosta que se fale nisso, mas na realidade havia as duas falanges, Sol e Lua da Dharma-Shinto, né? A Ivone comandava a Lua, a Mariana comandava a Sol. Quando a Ivone partiu, a tia então resolveu, porque antes a tia não queria, vamos dizer assim, mexer nisso, porque não havia um motivo assim, ou não tinha chegado o momento. No momento que a Ivone partiu, a tia resolveu então colocar as coisas certas, porque Dinah trazia, vamos dizer, a força de Nefertari. Então ela foi entregue as duas falanges para ela. Houve uma rebelião na Sol porque não aceitava a liderança de uma lua. Outras luas também que não aceitavam, que estavam lá há muito tempo, achavam que elas tinham direito, desconhecendo exatamente, vamos dizer, essa força transcendental, né, que estava presidindo aquele movimento todo. Então, Dinah assumiu, né, e é por isso que ela é a única primeira que tem a indumentária diferente das outras, porque ela não era do grupo de Aline, ela era rainha Nefertari. Então, por isso que ela tem essa roupagem diferente, indumentária diferente das outras, né. Mas conseguimos, dentro vamos dizer assim, da evolução desses espíritos, conseguimos chegar nesse momento que estamos vivendo hoje, né, graças a essa dedicação toda da Dinah e a ajuda de muitas e muitas que estão com ela, chegar a essa perfeição de trabalho, que eu digo, porque essa força que foi adicionada, que Adonis é o terceiro raio de Semironga, e ele veio na bênção do Pai e consagrou Dinah, disse que está consagrando as ninfas da falange que estavam na força dele. Dinah, inclusive, poderia fazer o convite para ele, a hora que quisesse, que ele viria, né? Então foi assim uma grande conquista em termos de novas forças, né? E a gente nota que as Dharma-Shinto estão muito bem, é uma força muito harmoniosa, né? E essa chave da sabedoria, em outras, tem passando de Aline para Nefertari, a chave da sabedoria. A Cruz Santa é a sabedoria da vida e da morte, que simboliza, né? Perfeito. Então nós temos assim toda uma história que foi confirmada pela tia nos trabalhos que deixou com as Dharma-Shinto. Você vê, por exemplo, no leito magnético, quando a representante da falange missionária faz o canto no Cavaleiro da Lança Vermelha, ela tem uma lança. Então aquela lança, ela recebe uma carga energética, como quando nós entregamos a escalada que nós colocamos numa espada, que volta e é espetada no aledar, né? Descarregando ali aquela energia que é concentrada, que a gente traz da estrela. Então, naquele momento em que ela está fazendo o canto, porque o que acontece quando nós fazemos o canto é o quê? Nós vamos buscar a nossa energia onde for, onde der, né, vamos dizer assim. E aquela energia vai e fica na lança. Por isso que ela tem que ser levada pelas duas Dharma-Shinto, com lança também, que vão preparando a passagem dela para ela chegar lá no aledar, onde ela sobe, faz o canto, e para fazer antes do canto ela entrega a lança para o comandante. O comandante, ao pegar aquela lança, ele está recebendo toda a energia necessária para o trabalho. Perfeito.
E a gente fica triste porque tem hoje comandantes que não quer a lança. Não, e tem ninfa que não entrega. Então a gente vê que existe esse desconhecimento, né? E por isso que a baliza ela é essencial, porque ela vai protegendo aquela lança que está indo para o aledar, do cavaleiro da lança vermelha para o comandante. Perfeito. E as Darmoshinto do espaço? As Darmoshinto do espaço, elas são, vamos dizer assim, hoje tem o comando da Princesa Aline no espaço, e aqui na Terra é Nefertari, vamos dizer assim, né? Então as duas fazem um trabalho conjunto, e as Darmoshinto do espaço, elas são assim de uma presença muito grande, principalmente quando existe, por exemplo, alguém que está numa doença, num leito de acamada. Muitas já viram, elas vêm, e é tão interessante porque elas são tão luminosas, a gola que aqui representa aquele facho de luz que vem aqui do plexo, ela é tão brilhante que vê que é Darmoshinto, mas não vê as feições, por causa do brilho, entende? Então há várias experiências nesse sentido, né? E elas são muito atuantes também com essa parte desobsessiva, né? Elas fazem um trabalho muito grande na faixa de desobsessão, e a gente tem tido exemplos de curas, assim, de coisas que a gente sabe que foi desobsessivo, né? Pela simples vibração delas, né? Elas juntam aqui, e as Darmoshinto do espaço vêm naquela energia, realizam um trabalho. Então é muito essa parte curadora que elas agem, né? E é um trabalho assim muito profundo, muito intenso. Nós temos tido aqui muitos exemplos de coisas que são feitas e conseguidos, fenômenos dentro de uma energia que é trazida por elas, né? Pelo amor, pela força, pela grandeza que elas têm nesse plano espiritual. Zé Carlos, aproveitando, uma vez você me contou uma história que a tia, estava você e a Diná esperando para falar com a tia Neiva, deve ter sido bem no comecinho, né? E as crianças pulavam. Ah, sim. Como é que foi isso? Nós estávamos falando, conversando, foi na época que a gente estava fazendo o livro de leis. Eu estava trabalhando só de manhã, então eu passava toda a tarde, foram 2 anos que eu passei convivendo com a tia todo dia, então foi muito bom, e a gente vai vendo e aprendendo muita coisa. Então nós estávamos ali no salão, e a tia estava revendo, eu tinha trazido para ela umas leis que tinha feito e tal, o rascunho, estava lendo para ela e estava o Diná sentado do lado. Aí abriu a porta daquelas meninas da tia, falou que tinha lá um casal que estava querendo falar com ela. E aí o Jaguar botou a cara lá na porta, tia, eu precisava, a fulana não está passando bem, não sei o que. A tia falou, não, filho, fica aí sentado, espera que daqui a pouco eu atendo vocês. E puseram o casal sentado num banco na entrada da casa grande, que as crianças andavam para lá, para cá, para lá, para lá, pegar, escondia debaixo do banco, ficava aquela coisa. E ele umas 3 vezes ele abriu a porta, tia, eu precisava falar e tal, eu disse, meu filho, fica aí e tal, espera um pouquinho. Aí eu até brinquei com ela, digo, tia, daqui a pouco ele vai querer bater na gente, né? Porque ele olhava pra gente com a cara feia, como dizendo, pô, esse cara não sai daí, né? Aí quando foi mais à frente, ele tornou a bater e já estava meio aborrecido. Aí ela falou, agora entra aqui, meu filho, traz ela aqui. Aí eles sentaram, sentaram. A moça estava bem. Eu disse assim, minha filha, como é que você está? Tia, eu já estou bem, eu cheguei aqui muito ruim, mas já estou bem, coisa assim. Pois é. Aí falou para ele, você estava com raiva de mim porque eu não te atendia. Mas enquanto vocês estavam lá sentados, aquelas crianças estavam trabalhando por vocês. E o resultado está aí, ela está bem, ela não tem mais nada. Então foi um trabalho que as crianças fizeram, né? E é um trabalho muito grande. A tia sempre deu muito valor às crianças, tanto que esse trabalho da vozinha Marilu, a espiritualidade toda diz, porque aqui tem umas correntes que querem acabar, que não sei o que e tal. Ela diz, meu filho, isso aí é fundamental para o nosso funcionamento. Acho que isso aí foi o que nós conseguimos em termos de comprovar que as crianças só brincando já estão trabalhando e a espiritualidade está aproveitando aquela energia. Nós temos já ainda um tempinho, um pouco tempo, para encerrar essa fita, mas eu queria pedir a você que deixasse como adjunto de apoio das Darmoshinto, deixasse também aqui a sua mensagem para elas, com o seu tempo de experiência, o seu convívio com a nossa mãe, com a Thaís 108, o que você poderia deixar de mensagem para as Darmoshinto
e para as ninfas missionárias desse Olha, adoecimento? eu acho que a mensagem da tia é a mesma mensagem de Jesus. É a gente colocar o amor no coração, a gente está sempre disposto a ajudar aqueles que precisam. Se ser assim como a gente compara sempre uma árvore no caminho, que ela dá a sombra e dá os frutos, sem perguntar a quem, se aquele merece, não merece. Aquele que está cansado, aquele viajante que chega cansado ali, descansa na sua sombra, come as suas frutas e continua. E todos são iguais, porque é o amor que iguala a todos nós. E esse trabalho das Darmostinto, as conquistas que as Darmostinto fizeram, todas foi pela força do amor. Por estarem dispostas ao trabalho. Nunca dizer não a um comandante, mesmo que não goste daquele comandante, mas vai, não é o trabalho, não é para o comandante, o trabalho é para o benefício nosso próprio e também daqueles que estão precisando. Então, vamos cumprir a nossa parte. E eu acho que hoje a Falange Darmostinto aqui no Templo Mãe é o exemplo da Falange que trabalha com amor, que trabalha com dedicação, com consciência, nunca dizendo não, sempre prontas. Nós, por exemplo, eu acho muito bonito que recebemos ninfas, às vezes, que chegam inesperadamente, vêm de outros templos, e elas aqui sempre encontram apoio, aquela que está escalada dá o lugar para ela poder trabalhar, nesses trabalhos que ela não tem no templo. Então eu vejo assim que é uma irmandade realmente que a Princesa Aline, hoje mesmo na escalada, a Princesa Aline disse que estava muito feliz com as filhas dela, vibrando muito amor. Eu acho que isso é a nossa missão, é o que nós temos que levar daqui, porque na realidade é a única coisa que nós temos. Nós temos muita coisa, muita política, muita coisa assim, mas nada disso pode atingir a nossa parte como missionários. Vamos cumprir a nossa parte, vamos cumprir com amor todas as nossas missões, as nossas escalas, os nossos trabalhos, e não vamos nos envolver, não vamos querer consertar as coisas, porque para isso tem os comandantes, tem os presidentes, tem os trinos, eles é que têm que cuidar dessa parte. Nós temos que cuidar da parte do atendimento, dos trabalhos estarem correndo bem, de estar tudo dentro do que o Pai Santa Branca espera de cada um de nós. Vamos assim ter sempre o coração livre, a nossa consciência leve, porque sabemos que estamos cumprindo com a nossa missão. Salve Deus. Salve. Obrigado, mestre Zé Carlos, ao Trino Tumarã e a Diná por esse trabalho. Salve Deus. Salve Deus.